Nesta segunda parte do Fora do Jogo vamos dar destaque à natação. Realizou-se este fim de semana o Campeonato Nacional de Natação Adaptada de Pista Curta, que teve lugar na piscina do Sporting Clube de Aveiro. Um dos clubes que esteve presente foi a Associação de Proprietários da Urbanização de Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia, e eu tenho comigo a coordenadora de natação desta associação. Boa noite, professora Cristiana Máximo. Boa noite. Obrigada por estar no Fora do Jogo. Obrigada. Foi importante para a Associação de Proprietários da Urbanização de Vila d'Este levar cinco jovens, 5 atletas, a esta competição nacional? Sim, foi importante porque acho que é uma modalidade que ainda não está muito divulgada. Nós próprios, a Associação, tivemos conhecimento dela há muito pouco tempo, porque estes meninos já frequentam as nossas aulas há muito tempo, mas nunca os inscrevemos porque não tínhamos conhecimento de que havia a natação para estas idades jovens. Sim, foi muito importante poder participar. Ou seja, então, tendo em conta que só agora tomaram conhecimento, é muito recente então, ou terá sido este mesmo o primeiro campeonato em que participaram com a natação adaptada? Sim, foi o primeiro campeonato a nível nacional que nós participamos com estes 5 atletas, e à medida que o tempo tem passado, nós começámos com 2 e já vamos em 5. A primeira prova que nós fizemos só tínhamos 2 atletas. Estavam à espera de conquistar já um título nacional, que foi conquistado pelo Carlos Brito? Não estávamos à espera, mas segundo o programa, como eles são agrupados conforme o nível de deficiência que são portadores, já estávamos a contar, não em primeiro, mas porque entre os primeiros 3 já estávamos em algumas provas a contar. Qual era o indício que vos fazia prever essa situação? Como eu estava a dizer, como eles são agrupados conforme o nível de deficiência que possuem, o escalão em que o Carlos Brito está incluído, só havia 3, 4 inscrições no máximo. Pronto, por isso conseguiriam então, ali logo, à partida, um lugar no pódio, já não é? Tínhamos, o programa é dado aos treinadores antecipadamente, com as séries em que eles vão participar e em que pista é que vão participar. Nós já tínhamos antecipadamente visto que... Nesta altura estamos a ver algumas fotografias que foram tiradas este fim de semana. Quer dizer os nomes dos atletas? A menina que está no 3º lugar era a Beatriz, a mais pequenina chama-se Viviana, que estava no 2º. Na fotografia que estava o grupo todo, o Carlos é o que está atrás, o que tem o síndrome Down é o... Portanto, o menino no centro à direita, não é? É o Daniel, e a mais pequenina é a Verónica. A menina da direita, sim, também. Professora, hoje, apesar de terem trazido um título de campeão nacional, que foi precisamente o que falamos do Carlos Brito, este não foi o melhor, mas não foi o único feito que conseguiram este fim de semana. Portanto, em 12 provas, vocês conseguiram 6 presenças no pódio, uma medalha de ouro, 3 medalhas de prata e ainda 2 medalhas de bronze. Como é que se preparam estes jovens para estas competições? É complicado porque os nossos treinos, eles treinam todos os dias, o que não quer dizer que vão todos os dias aos treinos, porque o nosso horário de treino é das 9 da noite às 10 da noite, o que implica muitos sacrifícios por parte dos atletas, depois de um dia de escola e de chegar a casa, fazer os trabalhos de casa, e muito sacrifício dos pais, porque nem todos os pais são receptíveis a que miúdos com 10, 11 anos, a essa hora ainda estejam a ir para uma piscina, quando já deviam supostamente estar a descansar para ir para a escola no dia a seguir. É complicado, mas pronto, nós temos uma equipa bastante organizada e unida, damos-nos todos muito bem e conseguimos motivar e com que eles sintam que são ali felizes e que gostem de ir a treinar. Pelo que eu percebi, os treinos são então diários, às 9 da noite, mas nem sempre eles vão, não é? Exatamente. Tendo em conta todas essas contingências. Sim, que nem sempre... Muitas vezes ou é porque tem testes e, claro, eu sempre foi uma coisa que eu ressaltei com os pais, primeiro está a escola, não é? Porque a natação, infelizmente, em Portugal ainda não leva
Não é vista a sério, exatamente. Não é? E primeiro são os estudos e se tiverem que faltar, porque tem um teste no dia a seguir e é importante estudarem para o teste, não vou implicar, não vou ficar chateada por esses motivos. Professora, todos os nadadores gaienses tiveram, pelas palavras de um press release que a Associação de Proprietários da Urbanização de Vila d'Este emitiu hoje, uma surpreendente progressão dos tempos. A que é que se deveu este feito? Este feito deveu-se à nossa persistência nos treinos, porque os tempos que nós somos obrigados a fornecer para os inscrever foram os primeiros tempos que eles fizeram oficiais, ou seja, já tivemos mais ou menos um mês para os preparar para esta prova e em um mês dá para evoluírem e as suas capacidades de forma a adaptarem-se melhor e a melhorarem os seus resultados. Relativamente aos obstáculos, quais são os principais problemas com que se vão deparando no vosso dia-a-dia? Os principais obstáculos, o primeiro é o horário. Pois. O horário de treino é muito complicado. Depois temos uma autarquia que não nos ajuda muito. É capaz de, a nível de futebol e das outras modalidades... Que é a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, exatamente, não é? Apoiar os atletas e apoiar os dirigentes e desses mesmos clubes, e a natação é um desporto ainda que está um bocado à parte, apesar de eles terem 5 piscinas. Quero deixar aqui um apelo, por exemplo, ao Dr. Filipe Menezes e a todos aqueles que nesta altura começam a corrida para as eleições autárquicas. Sim, eu gostava que a natação, como eu já fui atleta e compreendo que é um desporto de grande sacrifício, muito sacrifício, gostava que a natação fosse vista como são vistas as outras modalidades, principalmente o futebol, que em Vila Nova de Gaia é modalidade... O desporto rei, como em todo o planeta, não é? É pena que o vereador da Câmara de Gaia pudesse dar mais atenção aos nadadores, porque nós somos, por incrível que pareça, eles têm 5 piscinas, mas somos o único clube federado em Vila Nova de Gaia. Não há mais nenhum clube em Gaia que tenha atletas federados na natação. E que divulgam o Conselho e vão mostrando exatamente também os seus atletas, não é? Já vão conquistando títulos nacionais, exatamente, que também é importante e que projeta a imagem do Conselho de Vila Nova de Gaia. Fica este recado para o Dr. Mário Fontemanha, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Relativamente aos títulos, como falávamos, acredito que eles sejam sempre a melhor recompensa que um professor pode ter, ou quando falamos de crianças, por exemplo, com deficiência, como estes 6 jovens que foram este fim de semana a Aveiro, os objetivos são outros, professora Cristiana Máximo? Não, porque eles percebem o que é que se passa e o que é que está em questão e ficaram contentes por terem obtido os resultados que obtiveram. Mesmo o Daniel, que é à primeira vista que é aquele menino que vê-se que tem realmente um problema, não é? Ele, apesar de não ter ganho nenhuma medalha, ficou ressentido, ficou chateado e notou-se nele que não, se calhar, podia ter dado mais um bocadinho do que aquilo que deu, não é? Mas nota-se que eles percebem e que sabem perfeitamente o que é que estão ali a fazer e para o que é que vão. Relativamente à natação pura, a Associação de Proprietários da Urbanização de Vila d'Este também tem natação pura. Tem. E como é que está o panorama? O panorama é mais complicado, porque a natação pura, apesar de haver escalões, desde dos cadetes, que é pré-competição, até aos séniores, já exige outro nível, em que os atletas são também igualmente divididos por séries, mas neste caso quem obtiver o melhor tempo é que fica em primeiro. Mas os nossos atletas não têm ficado mal. Nós temos sempre obtido, ou ficamos da meio da tabela para cima. Por isso já é ótimo. Para quem treina das 9 às 10, 1 hora por dia, 5 dias por semana, ficar no meio da tabela, já em comparação com outros clubes que se calhar têm outras condições, têm outros horários mais favoráveis e se calhar que treinam mais tempo, já é ótimo. Sinto-me orgulhosa de saber que tenho estas condições e que chego a uma prova, posso
posso não ter títulos, posso não ficar nos primeiros 3 ou nos primeiros 10, mas o facto de ficarem à frente de outros atletas, de outros clubes com outras condições, para mim já é, e para eles é uma vitória. A professora Cristiana Máximo também foi campeã nacional quando tinha a idade destes jovens. Hoje passa o seu testemunho para eles? Sim. Eles, principalmente os da natação pura, quando eu entrei para a associação e foi divulgado que eu fui atleta e fui campeã nacional durante vários anos, eles sentiram nisso, nós temos uma professora que é atleta, que foi atleta, que foi campeã. Pronto, eu vou dizer o clube, peço desculpa, nadei no Futebol Clube do Porto e nadou no Porto e não sei o quê, a professora, como é que é, não sei o quê, e tento, aquilo que eu aprendi ao longo destes anos todos que andei, como fui como atleta, que me ensinou muito e que me deu muitas regras que eu agora ainda utilizo, eu tento passar essas regras e esses ensinamentos para os meus atletas. Há quanto tempo está nesta associação? Há 3 anos. E o que é que lhe pediu a direção quando teve consigo um primeiro contacto? Pediu para manter o mesmo nível, para tentar melhorar, principalmente para tentar angariar mais atletas para podermos federar, porque natação nós como não temos grandes apoios, vivemos por simplesmente das mensalidades que os pais pagam. Nossa. E quantos mais atletas nós tivermos, não é, como qualquer outro clube, não é, de qualquer outra modalidade, mais sustentável fica a direção. Claro. e a organização. Quando eu entrei tínhamos pouquíssimos atletas federados, tínhamos 4, 5, agora já vamos em 20. Por isso, o objetivo é cada ano que passa tentar angariar mais atletas e angariar novos nadadores, porque nós também temos a vertente de natação livre, ou seja, para irem ter aulas, nem que seja só para aprender a nadar. Mesmo que os pais não queiram que eles sejam federados, nós não vamos obrigar a ninguém, o atleta a ser federado, vão lá só por passar o tempo, como desporto normal. Professora Cristiana Máximo, obrigada por estar no Fora do Jogo, parabéns ao trabalho que tem desenvolvido e também a todos estes atletas que este fim de semana representaram a Associação de Proprietários da Urbanização de Vila d'Este em Aveiro. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Conferimos agora os resultados e as classificações das equipas das séries B e C da única prova de futebol que acabou ontem, a 3ª Divisão Nacional. Decorreu este fim de semana a 10ª e última jornada do Campeonato Nacional da 3ª Divisão Série B Fase Subida. Oliveirense 5, Paredes 0, Felgueiras 1932 2, Pedras Rubras 0, Santa Eulália 2, Lousada 0. Terminou na primeira posição o Felgueiras 1932 com 48 pontos, seguido do Oliveirense com 47. Na última posição desta série, o Paredes terminou com 23 pontos. Decorreu este fim de semana a 10ª e última jornada da Série C da 3ª Divisão Nacional Fase Subida. Estarreja 1, Salgueiro 08 4, Alba 1, Oliveira do Bairro 3, Penalva do Castelo 0, Grijó 2. Terminou na primeira posição o Grijó com 44 pontos, seguido do Salgueiros com 40. Na última posição nesta fase, o Penalva do Castelo com 25 pontos. Passamos agora ao futebol distrital com Johnny Lino. Boa noite, Johnny. Boa noite, Tânia. Vamos falar sobre a Assembleia Geral Extraordinária que se realizou sexta-feira passada na Associação de Futebol do Porto, que definiu já os novos moldes das divisões distritais para a próxima época. Exatamente. Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. Na passada sexta-feira decorreu então a Assembleia Geral Extraordinária que tinha sido pedida pela Associação de Futebol do Porto para aclarar os regulamentos que já tinham sido aprovados a 9 de julho de 2012 relativamente à constituição das divisões distritais para a próxima temporada, nomeadamente da divisão de elite Pro Nacional e da divisão de honra, bem como também das outras, mas principalmente nestas duas, porque haviam algumas situações que a Associação de Futebol do Porto alegou como sendo lapsos, que era a inclusão das equipas da fase de descida da 3ª Divisão Nacional
e das equipas B na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto. Portanto, o Dr. Lourenço Pinto alegou que tinham sido lapsos administrativos ao colocar essas alíneas referentes ao campeonato da divisão de honra. Portanto, e foi feita então esta assembleia para que se pudesse discutir a inclusão dessas duas alíneas na divisão da elite. Isto, até ser completamente aclarado, motivou muitos protestos por parte dos clubes, porque muitos deles tinham na ideia que a sua participação na divisão da elite estaria posta em causa depois de uma época de esperança, não é? Exatamente, depois de uma época de esperança e depois de terem lutado e conseguido atingir esse objetivo e atingir uma classificação que lhes permitisse então marcar presença nessa divisão. Nesta Assembleia foi então deliberado que a divisão da elite Pro Nacional terá no próximo ano 22 clubes, de forma a poderem comportar todos aqueles que desceram da terceira divisão nacional, mais os da segunda B, mais as 4 equipas B, que são o Rio Ave B, o Varzim B, Passos de Ferreira e Leixões, que irão ter então equipas B a participar neste escalão, mais os classificados, os 9 clubes, ou seja, do segundo ao 10º classificado da divisão de honra, fazendo então um total de 22 clubes, também numa proposta que foi apresentada pelo Sport Clube Castelo da Maia, um clube que até acabou depois por ter consequências diretas na sua classificação, porque subindo 9 clubes da divisão de honra, também subirão 12 clubes da primeira divisão distrital, o que abrangia então o Castelo da Maia, que acabou por beneficiar também com esta proposta. Foram apresentadas ainda mais 2, também por um grupo de 6 clubes, composto pelo Cerzedo, pelo Candal, pelo Canidelo, pelo Baladares e pelo Sobrado e pelo Oliveira do Douro, em tudo semelhante ao do Castelo da Maia, e ainda um aditamento também apresentado pelo Valongo e pelo Candal e Oliveira do Douro, onde todos eles propunham então o aumento para 22 clubes desta divisão. Portanto, a Associação de Futebol do Porto acabou por retirar a sua proposta e tomar como sua a do Castelo da Maia. Foi votada pela Assembleia, onde apenas houve uma abstenção, que foi do Alfenense. Portanto, todos os outros clubes votaram a favor deste alargamento, e então vamos ter uma competição bastante alargada na próxima época nesta divisão, com 22 clubes. No final desta Assembleia Extraordinária que se realizou sexta-feira na Associação de Futebol do Porto, o Fora do Jogo falou com o presidente do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, João Paulo Correia, que se revelou satisfeito. Conseguimos atingir o objetivo de alargar o número de clubes da divisão da elite de 16 para 22, de forma a que os clubes da divisão de honra que estavam apurados para a divisão da elite da próxima época ficassem na divisão da elite. E a Assembleia, quase por unanimidade, só com uma abstenção, aprovou essa proposta, que acabou de ser uma proposta até defendida por vários clubes e pela própria direção da Associação. Era isso que eu ia perguntar. Houve vários outros clubes que apresentaram, nomeadamente o Castelo da Maia, propostas semelhantes. O que é que acha sobre essa situação? Estavam os clubes todos em consonância? Sim, aliás, o Castelo, como neste momento milita numa divisão inferior, ao apresentar uma proposta idêntica à nossa, significa que tinha noção de que, para se fazer justiça e para se repor a verdade na constituição da Liga Elite para o próximo ano, tinha que se apurar dos 9 clubes da divisão de honra que se classificaram entre o segundo e o 10º lugar. Vindo essa proposta de um clube que não está diretamente interessado na Liga da Elite, porque não consegue lá aceder esta época, foi mais um reforço à nossa proposta e à nossa posição. Acha que ficou aqui provado que os clubes associados da Associação de Futebol do Porto querem mais do que servir os seus próprios interesses, zelar pela unanimidade e pela coesão da associação? Hoje tivemos aqui uma adesão elevada do número de clubes filiados. Muitos deles vieram interessados em ser solidários com. Como disse o Johnny Lino, esta proposta foi eleita com quase a totalidade dos votos a favor. Houve apenas uma abstenção do Alfenense, e eu penso que, Johnny, aquela foi uma posição, digamos, de protesto pelo facto de aquele delegado à Associação de Futebol do Porto não ter sido esclarecido relativamente ao futuro da primeira divisão distrital e da segunda divisão distrital. Sim, exatamente. Inclusivamente
inclusivamente até na divisão de honra havia algumas dúvidas de como seria a composição dela, e mesmo assim continua a haver dúvidas relativamente às descidas e às subidas e à composição das divisões nos próximos anos. Portanto, não é crível que a divisão da Elite Pro Nacional venha a ter 22 clubes para sempre, da mesma forma que as outras divisões terão, ou está estipulado que passarão a ter a partir da próxima época sempre 16 clubes. Portanto, o delegado do Alfenense não se sentiu esclarecido relativamente à posição do seu clube, neste caso que militou na Série 2 da primeira Divisão Distrital, e preferiu abster-se da votação, a ter que votar algo que no futuro poderá não vir a concordar. Essa dúvida foi inclusive também colocada à Assembleia pelo responsável, ajuda-me, por favor, Leões da Seroa. Citânia de Sanfins, exatamente. Assim é que é. O próprio delegado do Citânia de Sanfins também acabou por colocar essa dúvida. Aliás, foi a primeira intervenção, ou neste caso a segunda intervenção da noite, precisamente para chamar a atenção da Assembleia e da direção da Associação de Futebol do Porto, precisamente para isso, porque mostraram-se mais preocupados com a divisão de elite e com a divisão de honra do que propriamente com as outras divisões distritais. De qualquer das formas, o dirigente do Citânia de Sanfins penso que terá ficado esclarecido, porque votou a favor, não teve outro voto que não fosse votar a favor, e neste caso só o Alfenense é que se sentiu não esclarecido e, portanto, decidiu, e na minha opinião, penso que bem, tendo em conta os objetivos que o clube possa vir a ter, acabou por se abster, e foi o único voto que se mostrou contra esta alteração. Que seja também importante realçarmos o apelo do Dr. Lourenço Pinto, Presidente da Associação de Futebol do Porto, à união e à coesão de todos os clubes, mesmo naquela altura em que pareceu gerar-se ali um maior burburinho relativamente às propostas apresentadas. Sim, exatamente, e houve, pela votação e pelas pessoas que estavam na sala, uma sala bem composta, praticamente cheia. Penso que estariam praticamente todos os clubes que pertencem à Associação de Futebol do Porto, portanto estavam todos ali e houve uma união. As pessoas, é normal que no início houvesse algumas dúvidas relativamente a esses pontos. Isto foi uma situação que gerou muita confusão, porque não se sabia muito bem, e como eu já disse, os clubes estavam um tanto ou quanto indignados relativamente à composição das divisões. Muitos deles pensavam que não iam conseguir atingir os seus objetivos e por aquilo que lutaram durante toda uma época, e sentiram-se defraudados. Nesta Assembleia Geral foi tudo explicado, foi tudo posto em pratos limpos. O Presidente da Associação de Futebol do Porto, ao seu jeito, conseguiu transparecer e fazer transparecer calma e união numa Assembleia que durante muito tempo se previu que fosse quente, acabou por não ser. Foi tudo feito com o maior profissionalismo e com a maior união possível, e a votação demonstrou isso mesmo. Lourenço Pinto Jónica, que começou inclusivamente esta Assembleia Geral extraordinária por realçar aquilo que achou uma indelicadeza, o facto de um clube, que penso que terá sido o Clube Desportivo de Candal, na pessoa do seu presidente Vasco Oliveira, que tinha dado uma entrevista ao Jornal Notícias na sexta-feira, precisamente, e o Lourenço Pinto considerou que teria sido uma indelicadeza fazer impressão nos meios de comunicação social, tendo repudiado esse ato lamentável, que considerou ele lamentável, por pessoas que até tiveram uma oportunidade para falar consigo anteriormente. Sim, sabes que nestas situações, portanto, os clubes das associações distritais não têm tanta visibilidade e não têm tanto mediatismo como qualquer outro clube. Portanto, muitas vezes para se fazerem ouvir, têm que recorrer precisamente aos meios de comunicação social. Foi isso que Vasco Oliveira fez. Vasco Oliveira, que é presidente do Clube Desportivo de Candal, que até foi um dos impulsionadores do movimento que gerou, ou que se juntou para votar e para criar propostas para esta Assembleia Geral. Eles inclusivamente apresentou uma proposta conjunta com mais 5 clubes, em tudo semelhante ao do Castelo da Maia, mas apenas com algumas alterações relativamente à composição da divisão de elite no futuro e às subidas e descidas para esta divisão. Portanto, foi uma entrevista. São situações normais, é óbvio que quem se sente atacado não gosta de ver o seu nome, e neste caso o nome da associação, como o Dr. Lourenço
Lourenço Pinto referiu, o nome da associação posto em causa, mas são situações perfeitamente normais. Até porque achava que as coisas tinham que ser discutidas internamente e não podia mostrar estas fraquezas para fora da associação. Passamos, Johnny, às últimas jornadas, se é que lhe podemos chamar assim, do futebol distrital. Realizaram-se ontem o apuramento de campeão da primeira divisão distrital e também da segunda divisão distrital. Na primeira, o Golpilhares perdeu com o Maia Lidador. Sim, exatamente. Foi, aliás, definiu-se ontem a classificação até ao 10º lugar de todas destas divisões, tanto da primeira como da segunda, e é curioso que em praticamente quase todos os jogos estes foram decididos através da marca da grande penalidade. O Golpilhares perdeu com o Castelo da Maia, num jogo, com o Maia Lidador, peço desculpa, num jogo bastante emotivo. A equipa maiata esteve a vencer por 2-0, mas o Golpilhares mostrou um futebol mais consistente e mais forte e conseguiu chegar ao empate a 5 minutos do fim, mas foi infeliz na lotaria das grandes penalidades, e aqui o mérito tem que ser dado todo ao guarda-redes do Maia Lidador, que efetuou boas defesas e defesas que garantiram o título durante o jogo, e mesmo nas grandes penalidades acabou por ser o homem do jogo, porque para além de defender algumas ainda apontou aquela que deu o golo da vitória ao Maia Lidador e que disputou uma festa enorme na equipa maiata, que anseia voltar aos tempos de glória do antigo Futebol Clube da Maia. E deu aqui o primeiro passo ao subir à divisão de honra e ao tornar-se campeão distrital. E foi também nas grandes penalidades que o Canelas 2010 se sagrou também campeão da segunda divisão distrital frente ao Pena Maior. Exatamente, foram as duas melhores equipas da segunda divisão distrital, venceram as suas séries com uma larga margem de pontuação relativamente ao segundo classificado. Neste jogo um pouco mais morno por parte da equipa do Pena Maior, mais discreto perante um opositor que gosta de jogar mais deliberadamente ao ataque e que tem um bom futebol e uma boa equipa. O jogo ao fim dos 90 minutos terminou empatado a 0, e já nas grandes penalidades também foi algo difícil encontrar um vencedor, já que apenas o Canelas marcou 2 grandes penalidades, ou melhor, marcou 2 golos através da marca da grande penalidade, porque o guarda-redes Pena Maior também fez boas defesas, mas com toda a justiça o título fica para o Canelas 2010, que coroou assim uma época de estreia no futebol distrital com grande nível, ao vencer a série, ao subir de divisão e ao tornar-se campeão distrital. Obrigada, Johnny. Até para a semana. Até para a semana. Obrigado. Fica por aqui este Fora do Jogo de hoje. Voltamos na próxima segunda-feira. Antes de me despedir, relembro que tem uma página no Facebook onde nos pode ver ou rever, e também um e-mail para onde pode enviar as suas sugestões e opiniões. Fora do Jogo-RTV é a nossa página no Facebook, e o e-mail foradojogo@rtv.com.pt. Até à próxima segunda-feira. Contamos com a sua companhia. Não fique de fora do Fora do Jogo.